Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento, do empoderamento da energia, Brasil. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Fala Pri. Se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou Priscila Guscuma, eu sou filha, sou a esposa do Renato, a mãe da Serena, a mãe da Maia, eu sou empresária, eu sou mentora e treinadora comportamental, apresentadora de podcast, porque nessa vida eu aprendi que eu posso ser, fazer e ter o que eu quiser. E é sobre isso que a gente fala aqui no podcast Fala Pri. A gente traz histórias de pessoas inspiradoras para que você entenda, gente, que por trás de uma grande história de sucesso existe uma grande jornada. E que a nossa jornada ela é perfeita como é. Ela não tinha que ser diferente, ela não tinha que ser melhor nem pior. Ela é perfeita, pois foi através da nossa jornada que nós nos tornamos a pessoa que nós somos hoje. E é através das nossas decisões de hoje que nós vamos construir o nosso futuro. Então hoje eu tenho convidada especial, Brasil. Sim, mas antes de chamar minha convidada, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, já deixar sua curtida aqui e depois deixar seu comentário do que você achou do nosso podcast Fala Pri nesse episódio, tá bom? E cadê minha convidada na tela, produção? Olha lá, Juliana, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Fala Pri. Bom dia, Pri, bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer o convite aí. É muito legal participar aí de um canal que tem uma iniciativa tão interessante de trazer aí inspirações, porque eu acho que o que a gente precisa realmente no dia a dia é motivação, é exemplo bom. Então, obrigado aí pelo convite e espero poder agregar aí, a gente poder trocar bastante hoje. Com certeza, porque aqui a gente fala de inspiração, motivação e conhecimento. Então, as pessoas saem daqui, Ju, muitas vezes, direcionadas, poxa, olha, eu não sabia que isso existia, eu não sabia que dava para fazer isso. Então, aqui a gente leva esse conhecimento de uma forma leve, descontraída. E antes de começarmos o nosso bate-papo, Ju, vou pedir para a produção colocar a sua bio na tela aqui para eu te apresentar aqui para o pessoal do podcast Fala Pri. Juliana Matias Hidalgo. É assim, Ju, que fala? Hidalgo? Hidalgo, não é Hidalgo mesmo. O Hidalgo. I é só para fazer Só o enfeite. charme, né? Hidalgo. Ela é casada com o Eduardo, mãe da Olivia. 7 anos, é Olivia? Isso. Nascida e criada na cidade de Arujá. Para quem não conhece Arujá, gente, é uma região da Grande São Paulo, fica próximo do aeroporto de Guarulhos. Eu sempre uso o aeroporto de Guarulhos como referência, que todo mundo conhece, né? Advogada com mais de 15 anos de experiência, pós-graduada em Direito do Trabalho e Privacidade de Proteção de Dados, atualmente atuando com adequação da LGPD e Direito Empresarial na Camargo Advogados. Aqui está o Instagram da Ju aparecendo para você e também do escritório que ela trabalha, que é o Camargo Advogados Oficial, que você também pode seguir para conhecer um pouco mais do trabalho deles. Bora lá, Ju, bora lá. Eu sempre falo que a mulher que nós somos hoje, ela é uma construção através da nossa jornada, né? Como que você imaginava que seria a Juliana do futuro quando você tinha 5 anos? Você imaginava ser advogada? Você imaginava fazer o que você faz hoje? Como que foi essa construção? Pri, se eu falar que com 5 anos eu pensava em ser advogada, eu estaria mentindo. Na verdade, eu acho que eu fui uma criança bem sonhadora. Acho que ainda sou muito dessa criança, porque eu sempre quis várias coisas, né? Eu acho que o que me move e sempre me moveu foi o desafio. Então, eu pensava em ser dentista, em ser médica, tanto que a minha primeira formação não é o direito, Ah, é? a minha primeira formação foi em nutrição. Nossa. Então eu fui indo bem como toda criança, mas eu fui praticando essa coisa de cada hora eu queria uma coisa. Então Uhum. eu pensava em odonto, eu sempre gostei muito da área da saúde, pensava em odonto, pensava em medicina e acabei na primeira formação em nutrição. Fiz toda a parte técnica, fiz os estágios, fiz tudo e quando terminei falei, opa, não é isso, né? Depois de 4 anos, 2 estágios, falei, Nossa. não é isso. E aí eu tinha convívio com algumas pessoas envolvidas no direito. Eu achava uma profissão muito interessante. Eu gosto muito dessa coisa da justiça, do Uhum. estar correto, né? De defender aquilo que é certo, de defender a verdade. Eu acho que isso que me atraiu
muito mais do que qualquer outra coisa no direito. E acabei seguindo depois, fiz a formação de direito, e aí acabei me apaixonando aí ao longo do caminho, primeiramente pelo direito do trabalho, que eu acho que é uma questão do nosso país que é muito complicada, Sim. né? Falta ajuda para o empresário trabalhar corretamente, e o trabalhador acaba sendo muito prejudicado. Então, essa questão de fazer justiça, de colocar as coisas no lugar, eu acabei me apaixonando aí pelo direito do trabalho, e fui caminhando, mas como você perguntou, não era lá o meu ideal lá no começo, não. Fui movida aí às transformações ao longo do tempo. Ô, Ju, e como que foi esse processo, né? Você se dedicou ali 4 anos para fazer uma formação e depois você falou, poxa, não é isso. Teve aquela sensação de tá, mas não é isso, é o quê, né? Eu sempre falo que esses são os principais pontos de virada da nossa vida. E eu falo isso porque eu passei por isso, né? Minha primeira formação foi jornalismo, mas quando eu fui para o mercado de trabalho, eu falei, não é isso que eu quero fazer, né? Então gera até uma certa frustração de a gente ter dedicado ali 4 anos da nossa vida, ter pago um preço muito alto, não só financeiro, investimento educacional, mas de tempo, de pagar o preço de abrir mão de tantas outras coisas para fazer aquela formação. Como foi para você isso? Olha, na verdade, a minha jornada, eu falo que ela é muito dinâmica, né? Óbvio que teve aquela sensação de frustração, porque você investe tempo, você investe dinheiro, enfim. E aí você fala, puxa, mas não é isso, o que eu vou fazer? Fica com aquela sensação de vazio, né? O que eu vou fazer daqui para frente? Mas em contrapartida, eu fiquei feliz de ter percebido, entre aspas, rápido, né? Porque eu não cheguei a trabalhar, eu não cheguei a fazer o que eu queria. Por quê? Como eu disse, eu gostava muito da área da saúde. Tá. E eu era muito nova à época, eu não conseguiria uma colocação, eu tinha uma pressa, eu queria trabalhar muito com a área da saúde, mas como eu era muito nova, eu não conseguiria uma colocação, que era na área hospitalar, então eu precisaria de algumas outras especializações, enfim, não conseguiria naquele momento investir e também não me senti tão à vontade para fazer isso. E acabei optando pelo direito, fui seguindo, e aí também, tanto é que eu não estava tão certa do que eu queria, que eu fiz o primeiro ano de direito, parei, pensei ao longo de um ano, refleti, falei, puxa vida, não era nutrição, acho que também E não é nesse direito. período você trabalhava em outra área? Como que era? Os bastidores? Eu trabalhava na área do financeiro, sempre fui da área do financeiro, trabalhei em banco, trabalhei em empresas, e aí eu falei, acho que não é isso, acho que não é nutrição, acho que não é direito, acho que eu vou enveredar para o lado do administrativo, gestão de pessoas, gostava muito disso. E aí parei ao longo desse ano para refletir e realmente pensar. Falei, bom, eu sou nova, ainda tenho tempo de pensar e refletir melhor. E chegando no final desse ano, eu falei, bom, eu acho que Que direito é ano uma que era carreira mais muito ou menos, ampla. Ju? Você se lembra? Isso foi 2001, mais ou menos, que eu parei. Esse ano foi 2001. Comecei a faculdade em 99, 2000 fiz ali, era no meio do ano, né? Era aquela faculdade que você inicia em julho. Então eu fiz o primeiro semestre em julho a novembro de 99. Fiquei até o meio de 2000 e parei. E aí, 2001, eu voltei e falei, não, realmente vou fazer direito, porque, embora talvez eu não advogue, é uma área muito ampla, te traz muitos conhecimentos. Eu até acho que todo mundo, né? Acho que na escola, desde a escola primária, acho que é uma coisa que o nosso país é muito carente, é de entender os direitos que nós temos. Então, acho que direito devia vir desde sempre, devia estar na carreira lá no infantil, no quadro do infantil, devia ter depois ali na adolescência, para que as pessoas pudessem entender melhor o direito que elas têm, sabe? Eu acho que o nosso país, infelizmente, não trata isso da maneira como assim deveria. Como o direito que tem, assim também como o direito que o outro tem, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela só quer olhar pro próprio umbigo, né? E essa conscientização, ela é fundamental. Assim também como a educação financeira, o empreendedorismo, que até algumas escolas já estão fazendo esse movimento, né? Mas esse olhar que você trouxe é bem bacana. Eu nunca tinha parado para pensar, também nunca ouvi ninguém falando dessa importância de ter ali uma educação em direito na escola base.
Sabe por quê, Pri? Eu acho que o direito, ele vem junto com a educação básica. Sabe aquela educação da licença, obrigada, por Uhum, favor? Eu uhum. acho que o direito também vem disso. Eu acho que você fez uma colocação importante, que às vezes as pessoas, elas querem ver o próprio direito, o próprio umbigo, e esquecem de respeitar o direito Sim, do outro. sim. Eu acho que é por isso que falta o direito nas escolas. Porque quando eu entendo que existem regras, quando eu entendo que existem leis, eu começo a entender que eu tenho deveres e Sim. direitos. E Uhum, aí a coisa começa a caminhar melhor, uhum, sabe? Eu começo a deixar de ver só o meu umbigo, entender que eu só tenho direitos. Não, eu também tenho deveres. uhum, E as pessoas conviveriam melhor, sabe? Que elas uhum, precisam entender isso. Infelizmente falta. Acho que uhum. falta muito na nossa Sim. educação. Teve... Falta investimento em educação financeira, falta investimento em educação psicológica, Uhum, falta investimento em educação uhum, jurídica. uhum. Então, são várias nuances aí que poderiam ser melhoradas para que nós pudéssemos ter crianças melhores, adolescentes melhores E e, adultos consequentemente, melhores, né? adultos melhores, né? E isso ajudaria também na formação, na escolha daquilo que você vai fazer. Eu acho que a gente tem que tomar a faculdade, acho que ela é muito injusta, né? Você está ali com 17, 18 anos, tem que tomar, teoricamente, uma decisão do que você vai fazer para o Pro resto resto da da vida, vida. é. Óbvio que a gente vai sofrendo transformações, Sim. mas eu acho um pouco injusto você ter que tomar uma decisão tão importante com 17, 18 anos. Uhum. Sabe o que você tá falando do direito? Eu me lembro uma vez que eu fui visitar uma empresa, era uma grande empresa em São Paulo, e eu estava na recepção e tinha um quadro bem assim na recepção. Direito todos têm, benefícios poucos conquistam. E eu falei assim, nossa, daqui é um tapa, um Perfeito, tapa na cara logo do perfeito. colaborador que tem os sindicalistas dentro das empresas. Ah, meu direito é isso. Beleza, seu direito é esse. Então a empresa deixava muito claro, mas os benefícios realmente poucos conquistam, né? É verdade, é muito verdade. As pessoas elas querem muito exercitar os seus direitos e pouco exercitam os seus deveres. Uhum, Então, por isso que eu falo, começa lá no por favor, dá aham, licença, obrigada. Às vezes eu uhum, fico muito chocada com as pessoas no trânsito. Eu falo, gente, às vezes você vê comportamentos no trânsito, você fala, que comportamento essa pessoa tem se ela estivesse uhum. andando do seu lado na calçada? Se Sim, ela estivesse do seu lado num restaurante? Se ela faz isso com o carro, o que ela faria do seu sim, lado? O que sim, ela faria na sua empresa? O que ela faria prestando serviço para você? sim. Então, é muito direito e dever, ele é muito É uma via importante de e mão tão pouco dupla, né? trabalhado, né? E é uma via de mão dupla. Para ele Dupla, funcionar, ele é uma via de mão dupla. Hoje, depois, e dentro da tua graduação ali na área do direito, como que você foi encontrando qual o caminho que você seguiria ali? Eu vi que você começou pela trabalhista ali, né? É, como que foi. foi? Foi algo que te chamou a atenção ou simplesmente aconteceu? Não, foi indo. Você vai ali nos primeiros anos da faculdade, você não tem aulas específicas, de matérias específicas. E aí você vai passando terceiro, quarto, quinto semestre, começam as matérias, e aí você começa a se familiarizar. E aí, até porque eu disse no começo, né? Acho que questão de justiça, o direito do trabalho me atraiu por questão do nosso país ser tão falho nesse Uhum, aspecto, né? Eu via já desde então as falhas na impossibilidade, muitas vezes, do empresário conseguir cumprir, né? Porque é muito fácil, às vezes, falar, a empresa não pagou, a empresa não faz, a empresa não é justa. Mas muitas vezes o nosso país também dificulta a vida do sim, empresário, não para que tem ele uma consiga educação, realmente. uma educação empreendedora de base. Eu sempre falo Exatamente. que quando a gente era criança, quantas vezes a gente ouviu dos nossos pais, as pessoas que cuidavam da gente, estuda para arrumar um bom emprego. A gente não era instruído, estuda para gerar bons empregos, né? E hoje eu trabalho com muitos empresários e empresárias, e hoje eu vejo o quanto é muito na tentativa e erro. E às vezes eles cometem Exatamente. erros na boa intenção. Não, e muitas vezes o empreendedor no nosso país ele começa na expectativa de ter uma melhor qualidade de vida, de ter, de repente, fazer diferente, mas como você disse, primeiro, nós não fomos criados, né, para gerar empregos, nós somos criados para conseguir um bom emprego. Então, no meio do caminho, a pessoa visualiza a possibilidade de fazer diferente.
E aí as pessoas não são preparadas. Ela Uhum. não tem nenhuma cultura financeira, ela Sim. não tem nenhuma cultura Planejamento jurídica, jurídico. ela não tem nenhum planejamento estratégico, ela não teve nenhum direcionamento em nenhuma das suas fases de formação. Sim. Então, vamos colocar aqui considerando o básico, né? Considerando que a maioria das pessoas acabam não tendo oportunidade de fazer o ensino superior, que vai direcionar para alguma especialidade, ele não tem nenhuma formação ali que possa dar um respaldo. Então, ele vai do jeito que dá. Então, Sim. ele quer fazer ali, ele monta a empresa, só que muitas vezes ele está vendendo o almoço para comprar a janta. Sim. Então, como é que ele vai pagar a hora extra? Sim. Como é que ele vai registrar? Então, enfim, essa dinâmica toda eu achava muito injusta e também achava muito injusto como trabalhadora um monte de direitos que a gente ficava sem ter, né? Você falava, poxa, eu preciso cumprir o dever de trabalhar, de chegar no horário, de produzir com qualidade, mas eu não tenho nenhuma contrapartida, né? Eu faço hora extra, mas não recebo. Eu não tenho nenhum tipo de benefício da minha empresa. Então, isso era uma coisa que me chamava a atenção. Eu sempre gostei dessa questão e acabei enveredando para o direito do trabalho e fiquei, né, depois da formação, durante 15 anos trabalhando com direito do trabalho. Então, eu trabalhava tanto, em alguns períodos eu trabalhei com o reclamante, que é a pessoa física, o funcionário, e com a reclamada, que é a empresa. E fiquei durante 15 anos trabalhando nessa área. Fiz algumas outras coisas na área civil, você acaba fazendo, mas a minha especialização sempre foi nessa área. E como que é esse desafio, Ju? Eu fico imaginando, né? Que o quão, né, muitas vezes tem que existir uma neutralidade, né? A gente não pode se apaixonar pelo caso do cliente, eu falo isso muito por experiência própria. Quando eu trabalho com o empresário, com a empresária, e eu entendo o empresário, mas eu também tenho que entender o colaborador, e eu tenho que ser uma mediadora ali, e muitas vezes não me envolver emocionalmente com nenhuma das ambas, mas pensar o que vai ser melhor para a empresa dentro daquela situação. Como foi para você transitar desses dois lados, né? Hora tá com o reclamante, hora tá com o reclamado. Como que foi isso? Na verdade, é muito desafiador, né? Eu sou uma das primeiras coisas que a gente sempre aprende na faculdade e que os nossos professores nos ensinam é o seguinte: o caso, né, ou o processo, ele é do cliente, ele não é do advogado. Eles até trazem numa perspectiva supostamente boa de que você não perde nada. Quem perde é o cliente, seja ele empresa ou a pessoa física. Mas aí eu acho que isso é muito característica pessoal, e uma das minhas características eu amo pessoas, eu gosto de gente, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de me relacionar, eu gosto de conversar, eu gosto de estar próxima. Então, para mim, foi muito sofrido essa questão de não me envolver. Então, no começo, eu passava mal, eu ia fazer audiência, não dormia. eu saía brava junto com o cliente. Eu saía brava junto com o cliente, seja a empresa, seja o reclamante. Então, era uma coisa minha, eu sempre fui muito envolvida, enérgica. Né? Então, eu sofri muito com isso. Mas, ao longo do tempo, você vai desenvolvendo experiências, você vai desenvolvendo estratégias, você até atua melhor, porque quando você acaba tendo uma certa imparcialidade, você acaba trabalhando muito mais a razão, e é bom nesse analisando com mais detalhes, né, a situação, porque quando a emoção envolve, a gente deixa de olhar alguns detalhes, né? Exatamente. Então, você acaba transformando essa energia de uma melhor forma. Mas eu sou intensa, né? Até esses dias na minha terapia eu achei o máximo. Meu terapeuta falou assim: olha, uma definição perfeita. Você é intensa para tudo que você faz, não adianta. É uma característica sua, né? E eu falei, mas como melhor? Ele falou, não adianta, sua essência, e é bom isso. Ser intensa é bom, a gente precisa só começar a achar ali o ponto de equilíbrio. Mas é muito legal, eu gosto disso, eu falo que literalmente eu compro, quando eu estava atuando ainda na área do trabalhista, eu gosto de comprar a briga do meu cliente, seja ela qual for. Então, eu, pelo menos naquele momento, enquanto eu estava na audiência, estava ali, era de fato, o meu problema, era assim que eu lidava. Isso faz a diferença, né, Ju? É vestir a camisa do cliente e fazer, cara, eu tô junto com você.
Não sei o que vai ser, mas Exatamente. vamos juntos até o final. Porque também existe muita insegurança da outra parte, né? O medo de perder, o medo de ser injustiçado, é muita emoção. E quando tem esse apoio, que é muito mais do que o racional, mas um apoio de, ó, eu te enxergo como um ser humano e eu tô aqui porque faz toda a diferença, né? Sim, sim. E eu acho que no direito tem uma coisa que eu particularmente não gosto, que eu acho que assim, as pessoas têm uma visão de que o direito ou o advogado, de que ele é frio, de que ele não se Uhum. envolve, de que ele realmente trata como se não fosse o problema dele. Então eu acho que isso não é legal. E isso nunca fez parte, graças a Deus, da minha conduta. Eu gosto de tomar para mim e resolver da melhor maneira. Eu acho Uhum. que a pessoa deposita isso quando ela contrata um advogado. Sim, Eu acho sim, que é isso que ela espera, sim. né? Ninguém Eu até contrata brinco. um advogado para perder É, nada, né? não Ninguém entendi? contrata um advogado pensando em perder. Contrata pensando em Verdade. ganhar. Então, esse advogado tem que jogar no time. E o que você falou me veio muito uma palavra na cabeça, que é humanização do processo. Não interessa qual seja a profissão, a gente sempre pode humanizar. O que é humanizar? É realmente entender que nós estamos ali para outra pessoa, para o objetivo dela, no momento que nós estamos ali. E eu Sem vivo. dúvida. E é isso que muitos profissionais não entendem. Eu não preciso levar o problema do meu cliente para minha casa. Mas quando eu estou na frente dele, cara, estamos juntos. Isso é humanizar. Isso na área da saúde também, né? O quanto os profissionais que são humanizados são profissionais diferenciados. Todas as áreas, né, Ju? Eu sempre falo que o advogado, né, quando ele escolhe fazer direito, eu falo que todos nós, né, dentro daquilo que eu acredito, todos nós estamos aqui, né, nesse plano, e a gente, como você mesma falou no começo, nada é por acaso, ninguém está nem mais nem menos do que deveria, nós estamos todos no lugar certo, e cada um vem aqui com algumas atividades pré-determinadas, né? A gente até brinca que cada um assinou o seu contrato lá em cima e veio aqui cumprir Uhum, aquilo que foi pactuado. E a pessoa que escolhe fazer direito é aquela pessoa que ela não ficou satisfeita, né? Com a quantidade de problemas ou de desafios que ela tinha para resolver aqui, ela fala: não, eu não quero só os meus. uhum, Eu quero resolver os do próximo. E uhum, aí ela escolhe direito para resolver os desafios dela e dos uhum, outros. Pelo menos uhum. deveria ser assim. É assim que eu encaro a minha escolha. Sim, e fantástico, né? Tem um- uma área, assim, do trabalho que eu faço que a gente sempre leva um olhar sistêmico para as coisas, né? E teve uma formação que eu fiz que eu achei muito interessante, que a treinadora disse assim: não somos nós quem escolhemos a nossa profissão, é a nossa profissão que nos escolhe. E aí ela começou a dar alguns exemplos de profissões. E aí ela falou do direito. O direito. A pessoa que busca o direito, ela busca por justiça. Então, essa pessoa tem um histórico, queira ela tenha consciência ou não, de injustiças que ela vivenciou na vida ou que viu a família vivenciar. Então, uma família que tem uma herança de injustiça, de pais que foram enganados, avós que foram passados para trás, então, inconscientemente, essa pessoa traz o senso de justiça. Aí ela falou assim, por exemplo, a pessoa que resolve empreender na área da alimentação, monta um restaurante, uma padaria, e que tem essa veia para alimentar pessoas. O sistema familiar dela traz um histórico de fome e falta de alimentação. E ela começou a dar muitos exemplos, se a gente parar para pensar, isso faz muito sentido. Ela falou da pessoa que cuida de pessoas, o cabeleireiro, a manicure, a massagista. No histórico familiar dela, existem pessoas que não foram cuidadas, que não foram acolhidas. E eu falei assim, nossa, que fantástico isso, né? Como realmente, se a gente se abre para Perfeito. entender isso. Você falando, vem me surgindo várias coisas. Eu já tinha analisado por esse lado, em várias conversas, inclusive até em terapia, né? Conversando por quê e como que se chega, enfim, levando algumas questões para análise de fato. Eu acho que desde sempre a minha visão realmente foi de buscar justiça, foi de colocar as coisas em ordem. Eu tenho um histórico pessoal que justificaria 150% a minha escolha, em função da perda do meu pai. Eu perdi meu pai muito nova, foi numa questão de violência, então, assim, já justificaria.
e outras questões também familiares. Então, eu acho que faz muito sentido isso que você está colocando, que muito mais do que a gente acha que escolhe, Sim. nós somos escolhidos, sim, pela nossa profissão, e para tudo aquilo que a gente tem de histórico, tem para quem acredita, né, em cumprimento de obrigações, vamos assim colocar, nessa vida, então as coisas já vêm muito alinhadas, muito Sim. acertadas, muito mais do que a gente Sim, imagina. e muitas pessoas falam, mas eu não consigo encontrar o caminho, eu não consigo encontrar a profissão, não consigo me posicionar. Geralmente são as pessoas que não estão abertas para abrir, eu falo que a mente e o coração abertos, eles estão abertos para perceber. Porque toda a nossa vida é um feedback. O tempo inteiro tem evidências de qual caminho a gente tem que seguir. Só que muitas vezes nós não queremos enxergar esse caminho porque dá trabalho. Ah, dá trabalho ir pro caminho certo, Ou dá gente. trabalho, ou dói, né? Dói, crescer dói. Ou vai tirar da zona de conforto, que vai causar dor consequentemente. Então a gente às vezes também não quer mexer, Não né? quer, deixa como tá, né? Então muitas pessoas estão vivendo, deixa eu olhar aqui pro povo. Muitas pessoas estão vivendo uma vida mediana hoje, gente, dentro de uma zona de conforto, pois elas não estão dispostas a pagar um preço para ir para uma zona de performance. Então não interessa qual seja a sua profissão hoje. Se você está na zona de conforto, na zona de conforto você não cresce. Na zona de conforto você não prospera. Na zona de conforto você não gera abundância. Na zona de conforto você não muda seu cenário de vida. Onde que você faz tudo isso? Na zona de performance. Então, existe um processo de um salto quântico entre eu sair da zona de conforto e ir para a zona de performance. Só que quando eu faço esse salto quântico, eu vou ter que desenvolver novas habilidades, eu vou ter que tomar decisões, eu vou ter que ter novos comportamentos, eu vou ter que frequentar ambientes diferentes, conhecer pessoas novas, eu vou ter que pagar um preço para estar na zona de performance. E muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Elas querem o bônus, mas não estão dispostas a lidar com os ônus. Mas esse é o segredo da vida, né? Não tem milagre. Nós somos o verdadeiro milagre quando a gente decide sair da zona de conforto e ir para a zona de performance. Ju, me conta um pouquinho hoje do seu trabalho atual, né? Dentro dessa jornada de descoberta, de experimentação. Eu falo que é isso. Eu não sei qual que é o meu futuro. Mas quando eu entro em movimento, quando eu estou em ação, o caminho vai se abrindo, vai se direcionando, né? Então fala um pouquinho do que você faz hoje dentro da empresa que você atua, qual que é o seu foco, quem é o cliente, como que você ajuda esse cliente hoje. Legal. Pri, e bom, seguindo do que a gente falou, eu continuei nessa jornada de direito do trabalho. E num determinado momento, eu sempre trabalhei em São Paulo, embora morasse em Arujá, trabalhava em São Paulo, e aí num determinado momento eu quis parar para ser mãe. E aí parei para ser mãe, fiquei com a Olivia, curti, e aí eu já não queria mais essa demanda de ter que sair todos os dias de Arujá e ir para São Paulo. E eu sempre pensava o que eu faria agora enquanto mãe, e queria estar mais perto, queria ter mais tempo, queria ter mais qualidade de vida, né, com ela. E eu sempre gostei, sempre admirei o trabalho da Camargo Advogados, que é um escritório aqui de Arujá, que é um escritório grande, é um escritório de direito empresarial, e eu sempre parei para pensar que se fosse para ficar na minha cidade, eu queria trabalhar neste escritório. E aí, depois da Olivia, fiquei um tempo com ela e decidi voltar. E acabou acontecendo, como eu imaginava. O Eu mandei poder da um. mente, né, gente? Poder da mente. Eu só fico Exatamente, poder da imaginando mente. você andando ali naquela avenida. Eu sei onde fica, né? Na Avenida Amazonas. Você andando, assim, um dia eu vou trabalhar aqui. Como seria trabalhar aqui? E eu falo muito hoje isso para as minhas mentoradas, que o que a gente materializa na nossa vida antes nasceu no nosso pensamento. E a gente vibrou em cima daquilo como sendo real já, né? E aí você falando, já me veio esse filme, você passando lá na frente, assim, eu vou trabalhar aqui. Não, eu conto essa história e as pessoas dão risada. Na verdade, eu sou de Arujá desde sempre. Desde a minha época de faculdade, eu já tinha o desejo no coração
de trabalhar aqui. Eu admirava, sempre admirei o fundador do escritório, o prédio do escritório, como você falou que você conhece, o prédio do escritório é um prédio bonito. E eu falava assim, puxa, eu quero trabalhar nesse escritório. Só que eu nunca mandei um currículo. Fui trabalhar em outras áreas, enfim, trabalhei em outros lugares. Quando eu resolvi, falei, bom, agora minha bebê já está maior, eu quero estar próxima. Falei, puxa, agora eu vou trabalhar naquele escritório. Foi exatamente como você falou. Eu mentalizei, foi o único contato que eu fiz foi com esse escritório. E aí passou um tempo, não aconteceu nada. Eu falei, puxa vida, e aí, será que vai dar certo? Será que não vai? E foi muito engraçado que eu passei na frente do escritório um dia, como você falou, eu já tinha feito contato com eles e falei assim, puxa, faz um tempinho já, né? Será que não vai acontecer? E aí parece mágica, coisas que o universo nos proporciona. 20 minutos depois tocou meu telefone. O poder da frequência, o poder da energia. Exatamente, mas 20 minutos contados no relógio, o diretor me liga e falou, poxa, você não quer vir aqui para a gente se conhecer, enfim, e acabou acontecendo. Vim trabalhar na Camargo Advogados, era um sonho, porque eu falei, puxa, eu estou do lado da minha casa, é muito perto, a estrutura é muito legal, a organização é muito legal. Eu encontrei numa cidade de interior um escritório com porte de empresa multinacional. E eu fiquei muito feliz. E acabei vindo para o direito do trabalho, e a gente começou a trabalhar, e aí eu acabei mudando de lado, saí de reclamante para reclamada, atuando já com direito empresarial. E logo que eu comecei aqui, 3 meses depois veio a pandemia. Nossa. E aí eu falei, e agora? E aí, foi então 2020 tudo. Que você começou? Foi 19 e 20. E aí eu falei, e agora? Como é que a gente vai fazer? Parou tudo, parou as empresas, as demandas. E aí a gente acabou ficando com um pouco mais de tempo, entre aspas, porque estava tudo parado, as demandas pararam, o fórum parou. E eu já vinha namorando ali a proteção de dados, essa questão de direito. Eu ficava muito incomodada com essa coleta de dados, né? A gente para na farmácia, vai comprar um desodorante, nome, RG, CPF, endereço. Eu achava muitos dados para tão pouca coisa. E o que fazem com isso? Como que fica? Para onde estão levando? Isso me incomodava. E eu comecei a estudar. Já tinha aí o projeto da LGPD, já tinha sido aprovada a lei, mas não estava em vigor ainda. E aí 2020 entrou em vigor, eu já estava estudando, já estava fazendo pós-graduação, e eu vi um novo mercado. Falei, poxa, as empresas precisam, por quê? Todas as empresas precisam, Sim. Não é uma ou outra. Então, o MEI, até a multinacional, precisa. Falei, puxa, olha que área bacana. E nisso, fui fazer mais uma mudança. Deixei 15 anos de direito do trabalho para trás e comecei a me dedicar exclusivamente à área de proteção de dados, à adequação empresarial, à LGPD. E estou nisso já há quase 4 anos, muito feliz. Gosto muito dos resultados. Eu falo, hoje o meu trabalho é um pouco diferente, eu não dependo mais do judiciário, então isso é muito prazeroso, porque infelizmente o judiciário no nosso país é muito moroso. Então, hoje eu consigo ver os olhinhos brilhando, como você disse, eu consigo ver a qualidade do meu trabalho nos processos, porque a gente alinha desde a portaria até o processo de produção, tudo aquilo que envolve dados pessoais, e hoje é quase tudo, a gente acaba passando por todos os setores da empresa. Então, hoje eu tenho bastante liberdade de estar cada dia em um lugar, trabalhar cada dia com uma área diferente. Então, hoje eu estou numa imobiliária, amanhã eu estou num hospital, amanhã eu estou numa empresa. Então, isso é muito gostoso, muito prazeroso. A troca é muito grande. Eu levo conhecimento e organização de processos para as empresas e ganho inúmeras outras conhecimentos de áreas diferentes. Então, isso é muito legal. Que bacana. Hoje, só para o empresário que está ouvindo a gente aqui, independente do tamanho que seja essa empresa, só para eles entenderem de forma prática, né? Então, a LGPD é Lei Geral de Proteção de Dados. De Proteção de Dados. Isso. Onde toda empresa é responsável pelos dados que eles têm, desde o cliente, do colaborador, do fornecedor. Então, se ele tem um sistema que ele cadastra as pessoas, ele é responsável por esses dados. Se ele faz um
um processo seletivo onde ele capta currículos também, ele é responsável pelos dados desse currículo. Então tem todo... Exato. Perfeita a sua colocação. Então, muitas vezes, o empresário não sabe disso, né? Mas todo dado que ele capta, seja ele físico ou seja ele digital, aqueles cupomzinhos de sorteio que muitas vezes o empresário do varejo faz, ele é responsável pelo armazenamento desses dados, para como ele vai armazenar, como que ele vai cuidar dessas informações, que são informações pessoais de outra pessoa que forneceu para ele. Então, hoje, o trabalho que você faz é de orientação para esses empresários, de criar um processo de organização, de armazenamento, como funciona isso, como que essa pessoa pode começar a ver as consequências de não fazer isso, né? Porque eu sempre falo que é muito mais fácil prevenir do que remediar. E existem hoje atuações, multas altíssimas, quando não se tem ali esse trabalho, né? E como que funciona isso, sabe? Quem é atuado, qual é o órgão que fiscaliza, o que eles olham isso na prática ali? Imagina o cara que tem uma loja agora, a pessoa tem uma loja, chegou lá uma fiscalização, o que eles vão olhar ali dentro? Pri, muito, muito boas todas as informações que você trouxe. Então, vamos lá. Todo mundo, desde o MEI até a multinacional. Poxa, mas por onde começa? Então, a maioria das pessoas tem a ideia de que dados é só se eu tiver ali, eu não tenho dados do meu cliente, eu vendo só para pessoa jurídica. Então, a primeira questão é, se você tem um funcionário, você tem dados dentro da sua empresa, você precisa regulamentar. O que o processo de adequação, que é o trabalho que eu faço hoje, traz para a sua empresa? A gente vai procedimentar tudo isso, porque a lei trouxe a obrigação de responsabilizar todo o empresário que coleta e trata. Quando a gente fala tratamento de dados, então você olhou para o dado é tratamento, você anotou um telefone é tratamento, você compartilhou uma informação no WhatsApp é tratamento de dados. E você precisa ter regras para isso, regra de como você coleta, quando você coleta, a quantidade que você coleta, por onde isso passa, com quem você compartilha. Então, as pessoas com quem você compartilha também são de sua responsabilidade, porque você que escolhe essas pessoas. Então, a empresa ela é a controladora dos dados. Uhum. E as pessoas, a contabilidade, a empresa de RH, o plano de saúde, eles são operadores, no caso dos funcionários. Por exemplo, se eu vendo para pessoa física, eu vou terceirizar a minha entrega. Então, eu vou ter que terceirizar o endereço e os dados do meu cliente. Quem é esse entregador? O que ele vai fazer com esses dados? Eu preciso cuidar, eu preciso gerir, eu preciso criar uma linha do tempo para todos esses dados. Você trouxe uma questão muito importante, que são os currículos. Uhum. A pessoa, a partir do momento que ela entrega o currículo na sua empresa, ou ela envia através do seu site, é sua responsabilidade. O que vai ser feito com esses dados, como você vai descartar, se você compartilha isso com uma agência de emprego, se você terceiriza o seu processo seletivo, é sua responsabilidade. Eu lembrei do currículo, Ju, porque teve uma vez que eu estava fazendo a mentoria para um grande varejo ali da nossa região, né? E eu cheguei na loja, assim, tinha uma pilha de currículo, assim, tipo, próximo do caixa, tudo espalhado, assim. E assim, a gente que tem o conhecimento já acende o radar, né? Eu falei, Jesus Cristo. Eu falo, meu coração palpita. Quem conhece a doutora Juliana sabe que quando eu faço assim, o pessoal fala, doutora, só pense no seu coração palpitando. Eu falo, meu coração palpita. Eu falei, você colocou uma questão importante, esses dias foi notícia. As lojas americanas no Nordeste, uma pessoa tirou uma foto de uma plaquinha de preço e atrás era um currículo. Isso vai dar um problema sem tamanho para a americana. Usando de rascunho os dados. Gente, usando de rascunho. Então, eu falo muito mais do que receber o currículo, você precisa do consentimento para ter esse currículo na sua empresa. Você precisa informar para o candidato por quanto tempo você vai ficar com esse currículo, como você vai arquivar, como você vai descartar, se você compartilha, como você compartilha. Então, isso são informações muito importantes. Atestados, né? Eu falo atestado é outra bomba relógio. Um manda pelo outro, coloca em cima da mesa, manda pelo WhatsApp, recebe de qualquer forma. Para o cliente, você tem lá o seu banco de dados, quando você tem um cliente de pessoa física, você compartilha isso?
todo mundo tem acesso, qualquer funcionário pode copiar o seu banco de dados, por exemplo, e compartilhar e vazar isso de alguma forma indevida. Outra questão muito importante que as pessoas acham que vazamento de dados é só no computador, né? Puxa, o hacker invadiu a empresa. Não, gente. Uma folha em cima da mesa, com um telefone, um endereço, se alguém passar e tirar uma foto, isso é vazamento de dados. Se eu tiver um e-mail que alguém enviou com informações por e-mail particular ou para uma pessoa que não deveria, isso é vazamento de dados. Hoje o WhatsApp, eu falo, ele é o nosso grande amigo e o nosso grande inimigo. É um vazador de dados poderoso, rapidíssimo, né? O tempo todo as pessoas compartilham coisas que não são para ser compartilhadas. Você não sabe, você acaba perdendo o controle de onde essa informação vai chegar. Então eu falo, é muito mais do que o cumprimento da lei. Ter adequação LGPD na sua empresa, ela traz otimização de processos. Você acaba descobrindo que você imprime mais do que você precisa. Você coleta mais dados, você perde mais tempo arquivando. Então é mais papel, é mais tinta, é mais mão de obra. Então, assim, ela traz procedimentação para uma série de atividades dentro da sua empresa e acaba gerando muito mais lucro, no final das contas, do que prejuízo, que é o que o empresário enxerga. Prevenir é mais barato, gente. Mercado, né? E é o que você falou, as sanções são muito pesadas, Pri. A gente está falando de multa de 2% do faturamento a 50 milhões de reais. Nossa! A gente fala de bloqueio de dados. Então, você imagina eu chegar numa empresa que vende um telemarketing, 5 mil pessoas, 5 mil ligações dia. Você imagina se eu bloquear o uso desses dados durante 5 dias, não vou nem colocar muito, a previsão da lei é de 30 a 180 dias. Aquele call center cheio de gente, vendendo, tudo parado. 5 dias, exatamente, 5 dias, não precisa muito. Qual é o tamanho desse prejuízo? Pois é, fora a multa, né? Exatamente. Você pode ter multa, você pode ter esses bloqueios, você pode ter publicização do seu incidente. Então, você me perguntou quem é o órgão que fiscaliza? É a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Hoje tem um site que, se você entrar lá, você consegue saber quem está sendo investigado, pelo quê, se houve multa, se não houve. Então, eu falo, é a espécie do reclame aqui da proteção de dados. E a hora que as pessoas começarem a entender a importância disso e começarem a consultar, vou fazer negócio com aquela empresa. Puxa, mas será? Vou dar uma consultada ali. Essa empresa já teve incidente. Então, você pode ter problema com o seu cliente, mesmo que você seja uma empresa B2B, o seu cliente pode não querer comprar porque você teve um problema de vazamento de dados com seus funcionários. Você talvez não seja uma pessoa confiável aos olhos dele. Então, vem o efeito cascata também. Não é só necessariamente porque eu não tenho clientes, pessoas físicas, que eu não posso ter problema de vazamento de dados e isso acabar me descredibilizando junto com o meu possível cliente B2B. Então, hoje o seu trabalho, você vai ali, aí você faz um diagnóstico, né, da empresa, de entender o segmento, de entender ali os dados que ela tem, para que ela possa criar um processo de tratar esses dados. E aí vocês fazem como se fosse uma assessoria, um acompanhamento? Como que funciona esse trabalho na prática, Ju? Exatamente assim, Pri. A gente faz um diagnóstico, conhece o negócio a fundo, porque cada modelo de negócio é único, então não adianta simplesmente eu chegar para o cliente e falar não pode, não pode, não pode, porque dependendo de como eu falar isso, eu vou matar o modelo de negócio dele, ele não consegue, eu acabo engessando a atividade dele, então a gente conhece esse modelo de negócio, cria ali uma estratégia e a gente faz um projeto. Normalmente o projeto tem 6 fases. A primeira fase é a conscientização e o treinamento, que é a fase mais importante, porque as pessoas, sem entender para que serve a lei e como funciona, você não consegue dinamizar isso, né? O processo. Ju, como que funciona? Você me falou, isso me veio na cabeça, que teve alguns clientes que foram implementados esses processos e ele tem que ter uma pessoa responsável lá dentro. Como que é o nome dessa pessoa? É o encarregado de dados ou DPO. Como a gente gosta muito de americanizar as coisas, é o DPO. Que é a pessoa ali que ela é como se fosse a gestora do LGPD dentro da empresa, né? Exatamente. E essa pessoa, Pri, ela é obrigatória, não é opcional, tá? Todas as empresas precisam ter hoje o encarregado de dados dentro da sua empresa. Então, você faz, como eu estava dizendo, essas 6 fases. Você treina, você mapeia, então você vai fazer um raio-x da empresa no mapeamento de dados, você vai ver todas as atividades que envolvem
o tratamento de dados, aí você classifica, porque tem 3 tipos de dados, você enquadra numa base legal. Então, para cada finalidade, eu tenho 10 hipóteses dentro da lei que eu posso tratar, senão eu tenho que eliminar esse tratamento de dados. Então, vamos imaginar, eu recebi o currículo. Para que eu estou coletando o nome e o endereço? Para eu fazer entrevista. Na entrevista, eu estou coletando nome, RG, CPF, fator RH, cursos, tipo do carro, se gosta de fazer hobby. Enfim, para que eu preciso de tantas informações? Então, se eu não tenho justificativa, eu não posso mais coletar. Então, eu vou perguntar lá na entrevista informações de saúde, vou pedir toda a numeração de documento. Isso era praticado antes. Aquela ficha de solicitação de emprego, eu falo, tinha a vida da pessoa. Sim. Só que se eu vou só entrevistar a pessoa, para que eu preciso de tantos dados? Eu falo, isso acaba gerando um ativo tóxico para a empresa. Sim. Se eu estou só entrevistando, deixa eu passar para a fase de contratação, depois eu acabo recolhendo esses dados. Eu não preciso num primeiro momento. Então, eu preciso justificar todas essas operações e essas finalidades, e isso eu vou fazendo no mapeamento de dados. Durante o mapeamento de dados, a gente encontra as falhas, os compartilhamentos indevidos, a gente acaba encontrando o que a gente chama de gaps, e aí a gente traça um plano de estratégia e começa a implementar, criar os documentos, políticas internas, políticas de site, termos de uso de site, termos de uso de internet, de WhatsApp. Você vai criando tudo isso durante o projeto. Só que, como você me perguntou, isso acaba? O projeto, normalmente, a nossa assessoria, sim. Você passa uma fase ali, dependendo do negócio, vai de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, você faz isso, só que é um processo cíclico. Cada vez que eu tiver uma alteração no meu processo interno, eu tenho que mudar. E também então, a lei também, né? É uma coisa que não vai... E também a lei, é né? uma coisa que não vai sair. Vai ter várias atualizações da lei, várias adequações que as pessoas precisam, né? E estar então, atentas. O ideal é que você faça um projeto, você adeque a sua empresa, depois o seu DPO, o seu encarregado de dados ali vai prosseguir, né? Dando continuidade a tudo que foi feito, mas é bacana também que você tenha uma assessoria, seja ela pontual, seja ela recorrente, para que você vá tratando. Depende também do modelo de negócios. Se você é uma empresa que é só B2B, talvez você vai ter uma demanda menor. Sim. Adequando ali a parte de RH, você vai conseguir andar só com o seu encarregado de dados. Puxa, mas eu tenho uma empresa que é B2C, eu circulo muitos dados em muitas fases da minha operação. Talvez você precise de uma assessoria recorrente. Muito bom. Gente, olha só, né? Falei que aqui vocês aprendem, falei que aqui vocês vão transbordar conhecimento. Eu fiz questão de trazer a Juliana, porque é um assunto que está em alta, a LGPD, e tem muitos empresários fechando os olhos e os ouvidos para isso. Ah, não, minha empresa é pequena. Ah, não, acho que isso daí... Cara... Para o meu negócio não serve. Para o meu negócio não serve. Fazer. Toda empresa, seja ela MEI, simples, lucro presumido, lucro real, não interessa. Você vai precisar olhar para isso. A lei é generosa, ela não discriminou ninguém. A lei é generosa, é ótimo. Ela não discriminou ninguém, tá todo mundo convidado. Incluso, tá todo mundo incluso aí. Gentilmente obrigado, né? Está todo mundo convidado, gentilmente obrigado a cumprir as determinações da lei. Sim. Eu falo, as penalidades aí não são baixas. A primeira multa já foi aplicada, inclusive, acho que vale a pena a gente trazer isso aqui também, porque eu ouço muito ainda, doutora, vai pegar? Eu acho que esse negócio de LGPD não vai virar, né? Foi só mais uma lei, igual o kit de primeiros socorros. Eu falo, olha, gente, o kit de primeiros socorros, ele veio e foi embora. A LGPD, infelizmente, ou felizmente, eu vejo pelo lado bom, porque nossos dados, as nossas questões pessoais, porque todos nós somos titulares de dados em algum momento do dia. Então, não só na minha empresa, eu acho que é importante os dados estarem bem tratados, mas quando eu vou consumir, quando eu vou estar em outra empresa, eu também quero que meus dados, enquanto pessoa física, estejam bem tratados. Então, eu acho que vai crescer muito ainda, as pessoas ainda vão tomar a consciência de que realmente nossos dados são o novo petróleo, é a nova moeda do mercado, você conhece melhor, você vende melhor, enfim, os dados estão aí para nos ajudar, só que eles precisam ser geridos com responsabilidade. Então, a questão é essa, as pessoas precisam entender
que é necessário, que vai, não é que vai pegar, já pegou. Uhum. Então, voltando aí, a primeira multa foi aplicada agora em julho a uma microempresa, então isso é importante frisar, uma microempresa do Espírito Santo, e de telemarketing, 2 multas de R$ 7.200 cada uma. Então, a gente está falando de R$ 14.400 para uma microempresa. Então, você imagina em empresas de portes maiores, sim, onde é que essas sanções podem chegar. Sim, e pode levar uma empresa literalmente à falência, né, gente? Principalmente se a empresa não tem esse olhar, esse cuidado para a lei, essa importância, o empresário está dando essa importância para a lei, significa que, além disso, existem outras coisas erradas também, né? Eu sempre falo, nunca é uma coisa só. Então, se você é uma pessoa que omite isso, outras coisas você está omitindo, né? Então, é a parte trabalhista, é a parte de segurança. Existem outras omissões dentro do seu negócio. Então, gente, empreender é isso. É você estar disposto a pagar o preço, é você realmente estar disposto a fazer as coisas certas. E a gente tem muita crença, o brasileiro sempre dá um jeito, jeitinho brasileiro. Só que o cerco cada vez mais está se fechando. Se vocês forem parar para analisar, as empresas que estão crescendo, que estão prosperando, elas estão fazendo as coisas certas. Aquelas empresas que fazem as coisas pelas costas ou quer dar o jeitinho brasileiro, são empresas que até têm resultado, mas que não é sustentável. Porque eu falo que tem coisa que não dá para esconder do universo. A gente pode esconder das pessoas, mas o universo ele é justo, né? Acho que o universo ele é advogado. O universo ele é justo. Vou adotar essa para mim. Adorei, já vou aqui incluir no meu repertório. Quem me vê daqui para frente, vou falar: o universo é advogado. É advogado, gente. Pri, porque concordo. Assim, Ju, tem coisas que as pessoas fazem que elas acham que ninguém tá vendo. Mas aqui se faz, aqui se paga, já dizia o velho poeta, né? Então, é muito bom entender que se você quer crescer de forma sustentável, seja justo, olhe para as coisas, não queira omitir as coisas, não queira ser negligente com as coisas, né? Eu falo muito isso dentro das mentorias empresariais que eu faço. Assim, eu já neguei cliente, Ju, porque primeiro eu faço, mais ou menos igual você, eu faço um diagnóstico, deixa eu entender a sua empresa, como é vendas, como é faturamento, como funciona isso. O faturamento, a venda é isso. O atendimento personalizado tem que ser assim, né, Pri? Aí, Ju, eu pego assim, o grande diferencial, tanto da minha empresa, quanto do trabalho que você presta, a Camargo tem esse diferencial de ser o personalizado, sabe? Sim. Conhecer e entender o seu negócio. E aí, assim, eu já disse não para muitos clientes, no sentido de eu chegar lá, a venda é 100 mil. Deixa eu ver o faturamento fiscal, 30, 40. E sempre foi coisas que me incomodaram demais. Eu sempre acredito que o nosso trabalho é a melhor coisa que a gente pode fazer para a humanidade e para a nossa sociedade. Então, eu sei do poder que tem o meu trabalho de fazer uma empresa faturar, vender 3, 4, 5 vezes mais. Só que eu sei também a minha responsabilidade de ver a coisa errada e aceitar ou não aceitar, né? Então, eu já disse não para muitos clientes, só não consigo trabalhar com você, enquanto você não ajustar essa questão de faturar 100% daquilo que você faz. Vou te dar um exemplo prático do que isso pode levar de prejuízo numa empresa. Eu tive um caso, e é meu, né? Eu atuei como advogada para uma rede de farmácias, e eles tiveram um problema, enfim, com um assalto. E aí você precisa fazer prova disso, né? Eles tiveram um problema com um assalto e o livro ali tinha algumas coisas que não refletiam tão a realidade pontual o que estava de fato. E na hora de ser ressarcido do prejuízo, ele não conseguiu ser ressarcido na totalidade. Por quê? Porque o livro não refletia a realidade do que ele vendia. Olha aí o prejuízo. É muito mais caro não fazer as coisas certas. É muito mais caro não prevenir, né? Então, é isso. Então, por exemplo, o empresário que não fatura 100%, ele não tem capital de giro bom na empresa dele, ele não tem linhas de crédito boas na empresa dele. Então, existem vários outros fatores que saem muito mais caro do que agir certo, né? Eu falo muito isso
para os empresários, para as empresárias que eu faço a mentoria, inclusive você que é empresária, quer saber mais sobre as mentorias empresariais que nós temos, tem o link aqui do GMX, que é a nossa mentoria empresarial, onde a gente tem um processo de seleção das empresas que vão ter acesso à nossa mentoria, porque a gente sabe do poder que a gente tem. Eu sei do poder que eu tenho de fazer a sua empresa vender 3, 4 vezes mais, só que eu dou poder para quem realmente está alinhado com o propósito de fazer a diferença através da própria empresa, e não apenas se beneficiar, né? Eu acredito que o sucesso é uma via de mão dupla, gente. Não tem como você só querer ganhar. Você tem que estar disposto também a pagar o preço para que isso possa se multiplicar na sua vida e na vida de todas as pessoas que estão envolvidas aí dentro da sua empresa. Ju, eu quero agradecer demais a sua participação. E eu quero que você deixe um recadinho final aí para a galera que está ouvindo, como que pode conhecer mais sobre a LGPD, o contato que elas podem ter com você para você fazer esse diagnóstico, de como elas podem se adequar ali, independente do tamanho da empresa deles. Bom, primeiro eu quero agradecer. Foi um prazer enorme estar aqui hoje, Pri. A conversa muito legal, fluiu. Ficaríamos aqui falando de várias coisas. O meu trabalho super converge com o seu, os nossos propósitos também convergem. A gente busca aqui muito mais do que, eu falo, apagar incêndios, né? A gente gosta muito do prevenir, do consultivo. Eu acho que ninguém acorda com vontade de contratar advogado, mas as pessoas deveriam acordar, eu brinco, porque é muito melhor você conseguir ver antes, antever, estar muito mais tranquilo. É óbvio que imprevistos acontecem, mas quando você consegue antever isso, é muito mais prático, é muito mais fácil, né? A gente sabe, como eu disse, o nosso trabalho se converge, então a gente sabe o quanto é bom a pessoa estar bem assessorada, ela se prevenir. Quem quiser saber mais, eu fico aí super à disposição da sua audiência, pelas minhas redes sociais, pelas redes sociais da Camargo. Quem quiser entender, chama no direct, manda a dúvida. Olha, eu quero receber você aqui na minha empresa para um diagnóstico, para saber o que eu preciso fazer, quanto custa. Às vezes as pessoas também têm muito a impressão de que, puxa, eu vou gastar uma fortuna. E não é assim. Cara, não ter. Ô, Ju, eu tenho uma frase aqui. Às vezes é muito menor do que a pessoa imagina. Então, fica à vontade para me chamar, para a gente bater papo, para a gente conhecer a sua empresa, não só para a LGPD, mas, como eu disse, tem o direito empresarial aqui, tudo que for de direito empresarial hoje a gente tem condições de oferecer dentro da Camargo. É um escritório full service, então, na área civil, na área trabalhista, na área de direito tributário, o que vocês precisarem aqui, nós estamos à disposição. Você também, Pri, o que precisar aí, estamos à disposição. E gratidão, gratidão mesmo. E boa sorte aí, bons negócios, boas viradas de chave, que eu acho que esses podcasts sempre nos trazem aí inspiração. Então é isso que eu desejo e agradeço aí mais uma vez. Obrigada, viu? Obrigada aqui pela sua contribuição. E vou pegar o gancho, gente, do que a Ju falou. Caro é não ter. Uma coisa que eu sempre falo com a Cris da minha equipe, a gente fala com a equipe interna, às vezes as pessoas falam, nossa, sua mentoria é muito cara. Eu falo assim, cara, é tá fora dela. Vou trazer isso aí aqui pro trabalho da Ju também. É caro uma assessoria do LGPD. Cara, é não ter assessoria do LGPD. O preço é muito mais alto que se paga, gente. O preço da ignorância é muito mais alto. Ju, cara é a multa, Pri. Cara é a multa que ele vai ter que pagar e ainda vai ter que saber pagar depois. Pois é, então pagar a gente é barato. Perto de tudo que vocês vão. Ju, obrigada. Tchau, muito obrigada. Gente, então tá aí. Podcast Fala Pri, esse episódio aí de conhecimento, de transbordo aí na tua vida. Então, eu espero que você tenha feito as anotações, tá? Os contatos da Juliana aqui, da Camargo Corrêa também, para você entrar em contato, sem compromisso, quero saber mais, marca um bate-papo com ela, você viu? Super pessoa que gosta de pessoas aqui também. Então, aproveita essa advogada humanizada para levar esse olhar aí para sua empresa. Já curte, comenta o que você achou desse episódio, o que você aprendeu aqui também, tá bom? E já compartilha lá no grupo da empresa. Já compartilha no grupo dos amigos empresários. Cara, você ouviu falar isso aqui? Olha só esse negócio. O podcast pode compartilhar, hein, Pri? Pode compartilhar. O podcast pode compartilhar, isso mesmo. Pode compartilhar o podcast Fala Pri e bora transbordar esse conhecimento para muito mais pessoas, né, gente? E inspirar as pessoas a fazerem o que tem que ser feito da forma que tem que ser feito. Então, beijo no coração, até segunda que vem. Fica com Deus. Tchau, tchau.